Divisão é uma das 4 operações básicas da matemática. Então, como a gente fez em todos os outros vídeos, quando devo usar a divisão? Vamos lá. Primeira ideia de divisão é a de repartir, tá? Distribuir. Então, quando você quer repartir uma quantidade em partes iguais, a gente usa a divisão. Olha o exemplo que eu trouxe para vocês. Em uma biblioteca, há 285 livros que deverão ser colocados em 15 caixas. Quantos livros serão colocados em cada uma das caixas? Então, ó, em cada caixa. Então, o que eu tenho que fazer com esses livros? Eu quero colocar eles em caixas. Então, eu vou ter que repartir, tá? Então, primeira ideia de divisão é a de repartir. Segunda, saber quantas vezes uma quantidade cabe em outra, tá? Essa aqui pode causar um pouquinho de confusão, porque ele fala aqui, ó, saber quantas vezes. Aí você pensa, tá falando vezes, então eu vou ter que multiplicar. Só que não, tá? Por exemplo, quantas vezes o número 3 cabe no número 12? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir o 12 aqui, ó, por 3. É como se eu estivesse pegando algo aqui, ó, que mede 12 e fazendo ele em pedacinhos de 3. Quantos pedacinhos com 3 eu consigo ter para formar o 12, tá? Aí eu faço uma divisão. Então, sempre que ele perguntar quantas vezes isso cabe dentro de outra, cabe naquilo. Então, divisão. E a última aqui, que a gente vai formar grupos. Para um trabalho escolar com 36 alunos, o professor decidiu formar grupos com 4 alunos cada. Quantos grupos ele formou? Então, eu vou ter que pegar esses alunos e ir fazendo grupinhos. É a mesma ideia de repartir, né? De distribuir, só que aí eu vou fazer o quê? Grupinhos com 4 alunos em cada. Para descobrir o total de grupos que eu vou ter, a gente faz uma divisão, tá? Vou dividir 36 por 4, tá bom? Então, aqui é só algumas ideias de quando, aliás, a gente usa a divisão. Cuidado, tá? Uma dica aqui para vocês. Não existe divisão por zero. Então, por isso que é muito comum a gente ver lá, não existe divisão por zero. Mas por que, Michela, que não existe divisão por zero? Imagina o seguinte, você tem 2 dividido aqui por zero. Existe algum número que multiplicado por zero vai dar 2? Não existe, tá? Então, a gente nunca faz divisão por zero. E agora, vamos lá. Mas como eu faço, então, Michela, divisão? Tá aqui. Algoritmo da divisão. Então, vocês já sabem o que é algoritmo. Então, é o método que a gente vai usar, a forma que a gente usa para fazer as continhas. O da divisão, ele é um pouquinho diferente dos outros, porque os outros a gente colocava um embaixo do outro. O algoritmo da divisão é a famosa chave. Então, como que a gente monta? Eu coloco o número aqui, então eu vou dividir 4.878 por 3. Então, eu coloco a chave e a quantidade de partes aqui que eu tô dividindo fica dentro da chave, certo? Como a gente faz para dividir um número? Se eu estou dividindo por 3, eu preciso da tabuada do 3. Se eu estiver dividindo por 7, eu preciso da tabuada do 7. Se eu estiver dividindo por 35, eu vou precisar da tabuada do 35. Mas, Michela, não tem a tabuada do 35. Gente, a tabuada tem de qualquer número, tá? Só que a gente estuda só até, pra gente memorizar mesmo até a do 9, mas eu posso montar a tabuada de qualquer número que eu quiser, tá bom? Então, vou fazer aqui no cantinho. Vamos fazer bem detalhado aqui mesmo, pra não ficar nenhuma dúvida na divisão. A tabuada, muita gente começa aqui, ó. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. E se esquece do principal, gente. A tabuada começa pelo 3 vezes 0, tá? Aí, vamos lá. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Então, se você já souber a tabuada do 3, já vai agilizar o processo, viu?
Mas se você não sabe, a gente vai montando aqui, ó. 3 vezes 5, 15. Se precisar de mais, a gente faz, tá? Vamos fazer mais 3 vezes 6, 18. Precisando, a gente faz mais. Como que a gente começa a dividir? A gente vai começar aqui pelo número que tá, da forma que a gente lê mesmo. 4.878. Então, eu vou pegar aqui, ó, o primeiro número, o 4, tá? E eu preciso de um número vezes o 3. Então, aqui, ó, a tabuada do 3 tá aqui. Eu preciso de um número que eu multiplico por 3, que vai dar 4. Ou que chegue mais próximo do 4. Vamos lá. Se eu olhar aqui, ó, 3 vezes 1 dá 3. Ó, chegou perto do 4. O 3 vezes 2 é 6. Também tá perto do 4. Só que ele é maior, ele vai passar. Então, a gente sempre vai pegar um número que é menor. Então, 3 vezes 2 é 6, ele passa. Então, eu vou pegar quem? O anterior. E quem é o anterior de 3 vezes 2? 3 vezes 1. O 3 já tá aqui, gente. Então, eu preciso de 1 vezes 3. E aí, a gente coloca o resultado aqui, que é 3. Então, eu peguei isso aqui, ó. 3 vezes 1, 3. O 3 já estava aqui. 3 vezes 1, tá aqui o resultado. O que eu vou fazer com esses dois números? Eu vou subtrair para ver quanto vai sobrar para eu continuar a divisão. 4 menos 3, sobra 1. E aí, agora, a gente vai descendo os números para continuar a divisão. O próximo número que eu tenho aqui é o 8. Então, eu vou descer ele junto com o que sobrou. Tá? Aqui já tinha sobrado 1, ele vai descer junto com o 1. Então, não vai ser 8, vai ser 18 para a gente dividir. Vou lá na tabuada, preciso de um número de novo, vezes 3, e agora tem que dar 18. Olha aqui, ó. O 3 vezes 6 dá 18. Exatamente o número que eu preciso. Então, 3 vezes o 6, coloco o resultado aqui embaixo. Dá 18. Vamos subtrair para ver quanto que sobra? 18 menos 18, gente, é 0. A Michela chegou a 0, acabou? Não. Ó, vamos para o próximo número agora, o 7. Desce o 7 junto com o resto e vamos fazer a mesma coisa que a gente fez. Um número vezes 3 que chega mais próximo de 7. 3 vezes 3 é 9. Passou. Então, vamos pegar o número anterior. Então, vai ser o 3 vezes 2. 3 vezes o 2, que dá 6. Coloco aqui embaixo para subtrair. 7 menos 6 é 1. Tem mais um número para descer. Vou descer ele aqui de novo, junto com o resto. Ficou 18. O número vezes 3, que dá 18, a gente já sabe que é o 3 vezes 6. Então, ó, 3 vezes o 6 dá 18. Coloco aqui. 18 menos 18, 0. E aí, a gente chega no final da divisão, tá bom? Os termos da divisão. Esse número que tá aqui, ó, é o meu dividendo. Então, a quantidade que você tem para dividir é o dividendo. O que tá dentro da chave é o divisor. Esse valor aqui, eu posso falar que é o mais importante, que é o resultado, ele é chamado de quociente. Então, quando você escutar a palavra quociente em algum problema, do que ele está tratando? Do resultado de uma divisão. E aí, eu tenho o finalzinho aqui. Adivinha o nome dele? Se eu tenho uma subtração e aí eu chego no final aqui da minha divisão, como que vai ser esse nome aqui? Ele é o resto, tá? Então, eu tenho dividendo, divisor, quociente e o resto. Vamos fazer mais uma divisão aqui, pra gente não ficar nenhuma dúvida. Vou dividir 24.168 por 8. Preciso da tabuada do 8. Vou fazer aqui no cantinho, ó. 8 vezes 0, 8 vezes 1, 8 vezes 2, 8 vezes 3, 8 vezes 4, 8 vezes 5, 40, 8 vezes 6, 48. Se precisar de mais, a gente faz, tá? Vou montar o algoritmo, né?
24.168 dividido por 8. Vou pegar aqui, ó, o primeiro número para dividir. É o 2. Ah, Michelle, ele é menor. Posso pegar ele mesmo assim? Gente, pode, não tem problema, tá? Então, nos vídeos que eu gravei, muita gente me perguntou, Michelle, mas por que você não começa com 2? Posso começar e tal? Então, pode sim, não tem problema não. O que acontece? Ó, um número vezes 8 que chega mais próximo de 2, ó, 8 vezes 1 é 0. 8 vezes 1 é 8, então eu vou pegar o anterior. Eu preciso do 8 vezes 0, que é 0. O meu número vai começar com 0 à esquerda, não vai alterar o resultado. Então, é por isso que a gente já começa escolhendo um número aqui, ó, que seja maior ou igual ao divisor, tá? É só questão mesmo de agilizar. Aí, se eu pego 24, que número vezes 8 vai dar 24? Tá aqui, ó. 8 vezes 3. Então, 8 vezes o 3, coloco o resultado aqui. É 24. 24 menos 24, 0. O próximo número é 1. Desce o 1 aqui do lado. Que número vezes 8 chega mais próximo de 1? Se o 8 vezes 1 é 8, ele passa. Então, a gente vai pegar o número anterior. Então, o número vezes 8 que chega mais próximo de 1 é 8 vezes 0. Então, eu coloco 0. Ó. 8 vezes 0, que vai dar 0. Faz a subtração. 1 menos 0, 1. Vou descer agora o próximo número aqui do lado. É o 6. Que número vezes 8 dá 16? Tá aqui, ó. 8 vezes 2. Então, 8 vezes o 2, coloco o resultado aqui. 16 menos 16, 0. Desce o próximo número pra cá. Agora, o número vezes 8, que vai dar 8, tá aqui. É 1. 8 vezes 1, 8. Coloco o resultado, faz a subtração. Só lembrando, o resultado aqui, ó, da minha divisão é o nosso quociente. Certinho, pessoal? E a gente ainda vai fazer, viu? Divisão com 2 números, com 3. E divisão, gente, quando o resto é diferente de 0. Tá bom? Mas isso nas próximas aulas. Divisão com 2 números. Então, se você já vê 2 números aqui, ó, na hora de fazer a divisão e já começa a entrar em desespero, calma aí que vocês vão ver que não tem segredo nenhum, tá bom? O processo é o mesmo da divisão com um número. Isso vale também para o próximo vídeo, que a gente vai fazer divisão com 3 algarismos aqui. Bom, então vamos lá. Trouxe aqui essa divisão para a gente fazer, que é 676.390 dividido por 13. Primeira coisa que a gente precisa para fazer a divisão, a tabuada. Então, não tem como eu fazer uma divisão por 13 sem eu ter a tabuada do 13. Então, vamos deixar aí a preguicinha de lado e vamos fazer a tabuada do 13, tá? Se a gente já começa a montar ela antes de fazer a divisão, vocês vão ver como vai ficar mais simples e não vai ter erro, tá bom? Então, se eu tô dividindo por 13, a gente vai fazer aqui no cantinho. Ó, 13 vezes 0, vocês sabem que a tabuada começa pelo 0, então vai dar 0. Depois, 13 vezes 1, 13. 13 vezes 2, Michelle, eu não sei quanto que é 13 vezes 2. O que que eu faço? Ó, pega aqui um rascunho e a gente faz, ó. 13 vezes 2, 2 vezes 3 é 6, 2 vezes 1, 2. Deu 26. Então, tá aqui. Vamos pro próximo. 13 vezes 3. Faz a continha ali da multiplicação. Ou o que vocês podem fazer também? Ir somando aqui de 13 em 13. O método que vocês vão usar para fazer a tabuada é a critério de vocês. O importante é fazer. Preciso fazer até o 9? Não precisa, tá? A gente vai fazer aqui até o 5 e se precisar depois, a gente vai fazendo mais, tá? Então, vamos lá, ó. 13 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. Então, 39.
O próximo, 13 vezes 4. Vamos fazer aqui no cantinho, ó. Gente, é um rascunho mesmo, só pra gente montar a tabuada bonitinho. 3 vezes 4, 12, vai 1. 4 mais 1, 5. Vou fazer só mais o 13 vezes 5. 13 vezes 5. 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6, 65. Então, se precisar, a gente continua. O que eu faço agora? Monto a minha divisão. 676.390 dividido por 13. Então, vamos lá. Montei a divisão. Agora, vamos começar. Para começar a divisão, ou você começa aqui pegando só o 6, ou a gente pode começar com um número aqui que seja maior ou igual o divisor, tá? O que é isso? Na escola, a gente aprende o seguinte, pega o número que é maior para começar a dividir. Então, a gente começa aqui, ó, pegando 67 para dividir. Mas e se eu começasse aqui com 6? Ia fazer alguma diferença? Não faria diferença nenhuma, tá bom? Você pode começar dividindo 6 aqui tranquilamente. Mas vai dar errado, Michela? Por que ninguém ensina assim? Isso aqui é só para acelerar o processo, tá? Por quê? A divisão, você já sabe, eu preciso de um número vezes 13 que mais se aproxima de 6. O 13 vezes 1 passa, então eu vou ter que pegar o 13 vezes 0. E aí, na hora de construir o número, vai ficar assim, ó. 0, por exemplo, 136. Esse 0 não vai alterar em nada o meu resultado, tá? Então, é por isso que a gente já começa aqui com um número que seja igual ou maior do que o divisor. Então, eu vou começar com 67. Bom, um número vezes 13 que mais se aproxima de 67, ó, eu já tô vendo aqui, ó, deu 65. Então, vai ser o 13 vezes 5. Então, tá aqui. 13 vezes 5, coloco o resultado aqui, que é 65. 7 menos 5 é 2, 6 menos 6, 0. Ou você pode fazer direto, 67 menos 65, 2. Vamos descer o próximo número? Eu tenho um 6. Vão marcando, tá? Para não esquecer qual número que desceu. E a regra é só essa, gente. Desce um número, divide. Acabou. Vou descer o próximo número aqui junto com o 2. Ficou 26. Que número vezes 13 chega mais próximo de 26? O próprio 13 vezes 2, que é 26. Então, o que eu vou colocar aqui? O 2, porque 13 vezes 2, ó, 13 vezes 2 vai dar 26. 26 menos 26, 0. Vamos para o próximo número, tem mais número para descer. Então, desce aqui o 3. Um número vezes 13 que chega mais próximo de 3. Um número vezes 13 chega mais próximo de 3, ó. 13 vezes 1 é 13, então vai passar. Se o 13 vezes 1 passa, eu vou pegar um número anterior. Então, eu vou pegar o 13 vezes 0. Michela, eu nunca vi isso. Gente, todo número eu consigo dividir. Eu só tô fazendo o que eu fiz em todos os outros, ó. 13 vezes 0, coloca o resultado aqui e faz a subtração. 3 menos 0, deixa eu subir aqui um pouquinho, porque não, a gente vê a divisão. 3 menos 0, 3. Vamos descer agora o próximo número, que é o 9. Um número vezes 13, que dá 39, tá aqui, ó. 13 vezes 3, que é 39. 39 menos 39, 0. Acabou a divisão, Michela? Ainda não. Eu ainda tenho mais um 0 para descer. Então, eu vou descer um 0 aqui. O que eu faço com esse 0? O famoso leva ele para lá? Mas por que eu tenho que levar ele para lá? Quando eu desci o 9, eu não levei o 9. Na verdade, eu não tô levando ele para lá. Na verdade, eu tô dividindo. Lembra? Desce um número e divide. Se eu desci o 0, eu tenho que dividir o 0. Então, um número vezes 13, que dá 0, é o próprio 0. 13 vezes 0, coloca o resultado aqui e faz a subtração. Então, esse é o processo de fazer a divisão. Ai, Michela, mas para que fazer 0 menos 0? Então, isso aqui, se você já entendeu por que aquele 0 tá lá, não tem necessidade.
tá? Só tô mostrando pra vocês como que é feita a divisão. Gente, e pode acreditar, essa é a única regra da divisão. Desce um número e divide. Não tem mais nada, não precisa de mais nenhuma regrinha para fazer uma divisão, tá bom? Então, a gente vai fazer ainda a divisão por 3 números, viu? No próximo vídeo. Vamos fazer agora divisão com 3 ou mais números, tá? Eu trouxe aqui uma divisão com 3 logaritmos, tá bom? Mas a mesma maneira que eu uso para resolver uma divisão com um número é a mesma que eu uso para fazer com 2 números, que eu uso para fazer com 3, com 4, com 5, com qualquer quantidade de números que você tem aqui. A regrinha da divisão é a única, é a mesma para todos. Desce um número e divide. Pronto, não tem mais nada do que você precisa saber para fazer uma divisão, tá bom? Desce um número e divide. O que a gente tem que fazer antes é montar a tabuada que eu vou usar. Se eu tô dividindo aqui por 215, eu preciso da tabuada de quem? Adivinha? Sim, eu preciso da tabuada do 215. Michela, como eu faço a tabuada do 215? Simples. Vamos lá? Vamos começar? Todos vocês já sabem que a tabuada começa pelo 0. 215 vezes 0 é 0. 215 vezes 1, 215. 215 vezes 2. Pega um rascunho e vamos fazer. Opa, 215 vezes 2. 2 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, 2 vezes 2, 4, tá aqui, 430. Vamos fazer 215 vezes 3, vem aqui, ó, 215 vezes 3, 3 vezes 5, 15, vai 1, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4, 3 vezes 2, 6, ó, 645. 215 vezes 4. Então, não tem segredo, gente. Eu só preciso da tabuada, eu só preciso me preparar antes de começar a divisão. Então, a gente faz a tabuada. Quando a gente divide por um número só, então que vai até o 9, a tabuada a gente já tem ela memorizada. Então, por isso que é um pouco mais rápido. Mas com 2, 3, 4, 5, se tiver 10 números aqui no divisor, monta a tabuada do número, gente. Depois é só divisão normalzinho, tranquilo, sem erro, sem complicação. 4 vezes 5, 20. Vai 2. 4 vezes 1, 4. Mais 2 é 6. 4 vezes 2 é 8. Então, 860. Vou fazer aqui até o 5, que eu gosto de fazer até o 5. Se você quiser parar no 4, se quiser fazer mais, tá? Vamos fazer aqui até o 5. Eu acho que é um número bom. 5 vezes 5, 25, vamos 2. 5 vezes 1, 5, mais 2 é 7. 5 vezes 2, 10. Então, deu 1075. Vamos lá? Bom, se precisar mais, a gente pega o rascunho e continua fazendo, tá bom? Vamos lá, montar aqui a minha continha. Ó, eu trouxe um número bem grande para vocês verem mesmo que é possível fazer qualquer divisão, tá? Independente do número que você tenha. Então, ó, 688.860 dividido por 215. Então, como eu comentei com vocês no vídeo passado, eu posso começar aqui com um número que seja igual ou maior que o 215, certo? Então, vamos lá. Não vou começar com 6, porque ele é menor, 68 ele é menor, 688 aí já é maior. Então, a gente vai começar com 688. Um número agora, vezes o 215, que chega mais próximo do 688. Vamos olhar os números que a gente tem aqui? Ó, eu tenho um 645, que é o 215 vezes 3. Se eu olhar o 215 vezes 4,
ele vai passar. Então, significa que vai ser mesmo 215 vezes 3. Então, 215 vezes 3. Coloca o resultado embaixo do número que a gente tem. Ó, 645. O que a gente faz com os dois? Subtrai. 8 menos 5, 3. 8 menos 4, 4. 6 menos 6, 0. O que a gente faz agora? Desce o próximo número. Vou descer o 8 aqui do lado do 43. E passa a ser 438. Vamos olhar lá na nossa tabuada. Ó, 215 vezes 3 deu 600 e tanto. Passou. 215 vezes 2 dá 430. Então, vai ser vezes 2. 215 vezes 2, 430. Só uma observação aqui, só um detalhe. Por que o número não pode passar? A gente sempre pega o anterior. Porque eu vou fazer uma subtração aqui depois. Então, se eu pegar um número que seja maior, não tem como eu fazer a subtração. Por exemplo, se eu tivesse pegado aqui o 645, como que eu tenho 400 e pouco e vou tirar 600? Então, a gente sempre pega um número que seja menor, tá bom? Vamos fazer a subtração? 8 menos 0 é 8. 3 menos 3, 0. 4 menos 4, 0 também. Vou pegar o próximo número aqui, ó, e descer. O 6. Vai marcando, tá? Para não esquecer nenhum número que vai descer. 86. Qual é o número vezes 215 que chega mais próximo de 86? 215 vezes 1 deu 215. Passou. Se o 215 passou, eu vou pegar aqui, ó, o vezes 0. Então, 215 vezes 0. Vamos colocar o resultado aqui, que é 0, e fazer a subtração. 6 menos 0, 6. Desce o 8. O que a gente faz agora, ó? Pega o próximo número e desce aqui do lado, ó. 860. Aqui ele, ó, que é o 215 vezes 4, que é o próprio 860. Menos 860, 0. Viram? Depois que a gente tem a tabuada montada, é só ir procurando o número que chega mais próximo, faz a subtração, desce um número, divide. Desce o outro número, divide. Independente se esse número for menor, gente, eu sempre consigo dividir, tá bom? E se você fica sempre se perguntando quando eu sei que acaba a minha divisão, na próxima aula eu vou contar para vocês. Todas as divisões que a gente fez até agora, o resto dava 0. Mas e se sobrar um valor diferente de 0? Tem como a gente continuar fazendo divisão? E quando eu devo parar de dividir o meu número? Então, é isso que a gente vai ver agora nessa aula, tá bom? Então, eu trouxe para você aqui, ó, 2 divisões, tá? Pra gente analisar e entender o que acontece quando sobra resto na divisão. A primeira que eu tenho, ó, 12.099 dividido por 24. Então, vocês já sabem que a gente começa a divisão montando a tabuada. Então, eu já coloquei a tabuada aqui, mas é só ir fazendo as multiplicações. Ó, 24 vezes 0, 24 vezes 1, vezes 2. Eu fiz até o 24 vezes 5, que é até onde eu costumo fazer. Se precisar, a gente vai fazendo mais, tá bom? Começando a minha divisão. Vou pegar um número que seja igual ou maior do que o número que está aqui no divisor. Então, eu vou começar pelo 120. O número vezes 24, que chega mais próximo de 120, tá aqui, é o 5. 5 vezes 24 é o próprio 120. 120 menos 120, não sobra nada. Desce agora o próximo número aqui, que é o 9. O número vezes 24, que chega mais perto de 9, ó, o 24 vezes 1 é 24 e passa. Então, a gente pega o anterior. Então, é 0. 24 vezes 0, coloca o 0 e subtrai. 9 menos 0, 9. Desce o próximo número aqui do lado. Que número vezes 24 chega mais próximo de 99? 24 vezes 4 é 96. É o que chega mais próximo. Então, vou colocar o resultado aqui.
9 menos 6 é 3, 9 menos 9 é 0. Bom, sobrou 3 de resto. E agora, o que eu vou fazer para continuar a divisão? Antes, a gente descia um número e dividia. Agora, eu acrescento um 0 e continuo a divisão. Só que para informar que eu vou começar a acrescentar 0, que a minha divisão aqui ó, já não tem mais parte inteira, porque eu já dividi o que eu tinha de inteiro, sobrou um resto, então agora a gente vai ter os números picados. Por isso que eu preciso colocar a vírgula aqui, que agora vem a parte que é decimal. Então, eu só coloco a vírgula meio que para informar mesmo, ó. Não tem mais número para descer, acabou a parte inteira, agora a gente vai dividir o resto. Então, a partir de agora, eu começo a acrescentar zeros. Então, coloquei um 0. Um 0 de cada vez. Acrescenta um 0 e divide, tá? Acrescentei um 0, deu 30. Vou dividir o 30. O número vezes 24, que chega mais próximo do 30, é o 24 vezes 1. Tá aqui, que é 24. 30 menos 24 é 6. Se você preferir, você pode fazer a continha de subtração pegando emprestado, vai dar a mesma coisa. Sobrou 6 de resto. Acrescento mais um 0. Que número vezes 24 chega mais próximo de 60? Tá aqui, ó. 24 vezes 2, que é 48. Michela, quando que eu paro de fazer a divisão? Bom, alguns professores vai pedir para você, ó, faça a divisão, quando tiver 2 números depois da vírgula, pode parar. Ou você vai fazendo, você pode dividir com 3, com 4. O que vai acontecer? Na maioria das vezes, com 3, 4 aqui, ó, pode ser que ele dê uma continha exata. E também pode ser que esses números comecem a se repetir. Tenho certeza que você, ao fazer alguma divisão, já percebeu que quando você vai dividindo aqui, ó, os números começam a repetir. Então, pode ser que aconteça também. Então, vou fazer a subtração aqui e vou dividir mais uma vez. Vamos lá. Então, 60 menos 48, esse aqui eu vou passar um para lá para vocês verem que eu posso fazer a subtração das duas maneiras. 10 menos 8 é 2, 5 menos 4 é 1. Sobrou 12, acrescento mais um 0. Eu poderia parar a divisão aqui, mas deu 120. Eu sei que 24 vezes 5 é o próprio 120. Então, se eu colocar um 5 e subtrair, pronto, o meu resto deu 0. Tá? Então, nesse caso, a minha divisão, ela foi, ó, 3 números depois da vírgula e o resto deu 0, tá bom? Então, Michele, se não tivesse, você poderia parar a divisão, se ia ter o valor aproximado, tá bom? E como eu falei, alguns professores já pedem, ó, com um número depois da vírgula, com 2 números depois da vírgula, tá bom? Então, é bom você ver com o seu professor quantos números ele quer depois da vírgula. Igual aqui, a gente já tinha 2, mas eu vi que dava mais um e aí ia dar o 0 de resposta, eu já dividi. O próximo que eu tenho aqui, a próxima divisão, é dividido por 90. Para fazer a tabuada do 90, gente, é só a tabuada do 9, ó, com 0 no final. Então, vamos montar aqui a divisão para a gente fazer. Ó, 1.363 dividido por 90. Então, a gente começa dividindo, pegando o número aqui que é igual ao maior. Então, eu não pego 1, não vou pegar o 13, vou pegar 136. O número vezes 90, que chega mais próximo de 136, ó, 90 vezes 2 é 180. Passa. Então, vai ser 90 vezes 1. Coloca aqui o 90 e subtrai. 6 menos 0, 6. 3 menos 9 não tem jeito, ó. Passam pra cá. 13 menos 9 é 4. Desce o próximo número. Ó, desci ele aqui. O número vezes 90, que chega mais próximo de 463, tá aqui, ó. 450. Se você fizer o 90 vezes 6, ó, 6 vezes 9 é 54, dá 540, ele vai passar. Então, é o 5. 90 vezes 5, 450. 3 menos 0, 3. 6 menos 5, 1. 4 menos 4, 0. Tem mais número para descer? Não tem. Se não tem mais número para descer, eu preciso informar que acabou a divisão a parte inteira,
que agora eu vou dividir o que sobrou. Então, para dizer isso, eu coloco a vírgula. Então, a vírgula aqui é só para dizer que acabou os números para descer. Que a partir de agora eu vou começar a acrescentar os zeros. 1 zero de cada vez. Se você acrescentar 2 zeros de uma vez, vai dar errado. Então, acrescenta um zero e divide. O número vezes 90, que chega mais próximo de 130. Ó, 90 vezes 1, que é o próprio 90. Então, 0, ó. 13 menos 1 vai dar 4, certo? Sobrou 40. O que é que eu tenho que fazer? Acrescenta um zero. Que número vezes 90 chega mais próximo de 400? Ó, o vezes 5 é 450. Passou. Então, vamos pegar vezes 4, que é 360. Vamos subtrair? 0. Ó, vamos passar para lá. 10 menos 6, 4. Sobrou 40 de novo? Sobrou 40 de resto, o que eu vou fazer? Acrescentar outro zero. Mas deu 400 de novo. O número vezes 90, que chega mais próximo de 400, é o 4. 4 vezes 90, 360. Acabei de fazer essa continha. 400 menos 360, 40 de novo. Então, aqui, eu posso continuar fazendo essa divisão que sempre vai sobrar 40 e eu vou sempre dividir aqui por 4. Então, aqui eu já percebi que o número começa a repetir. Se ele começou a repetir, a gente não precisa fazer mais nada. Acabou. E para quem não sabe, esse número aqui, ó, quando ele começa a repetir, a gente chama de dízima periódica. Tá bom? Então, assim, quando você estiver fazendo a divisão, uma hora ela vai virar dízima periódica, ou uma hora o resto dela vai ser 0, tá? Então, pode ser que aqui tenha vários números antes de chegar no 0, tá? Então, de novo, depende muito de quantas casas decimais você quer, tá? Se você decidir fazer 4 números e não chegou no 0, você pode parar. Se quiser continuar para ver quando vai chegar no 0, também fica à vontade. Mas se por um acaso você perceber que ele já começa a repetir, você já pode parar a divisão, tá bom? Então, essa foi a nossa última aula sobre divisão. E aí, na próxima, a gente vai fazer expressão numérica com as 4 operações básicas, tá bom?